Olá, bem-vindas ao Entre Ser. Esse canal foi criado para você que está tentando engravidar, está buscando um canal seguro e acolhedor para te acompanhar nessa jornada. Eu sou Lígia Dantas, eu sou psicóloga clínica, trabalho com reprodução humana aí há mais de 25 anos. E o propósito do Entre Ser, eu divido com a Paula e com a Patrícia, que estão aqui comigo e vão acompanhar a gente nessa jornada. Oi, eu sou Patrícia Grise, psicopedagoga especializada na perinatalidade. E estamos aqui para te acompanhar nessa jornada e não para te ensinar o que fazer. E eu sou a Paula, mãe do João Pedro e do Rafael em breve, graças à medicina reprodutiva. E tô aqui não para fazer nenhuma promessa, mas para que a gente possa atravessar isso juntas com cuidado e acolhimento. E nesse episódio de hoje a gente vai contar um pouquinho de como eu encontrei a Patrícia e a Lígia na minha jornada e como que a gente construiu o Entre Ser. Imagine vocês que há 20 anos atrás eu tive uma perda gestacional de uma gestação espontânea, né? A reprodução assistida ainda não tinha entrado na minha vida. E quando veio o resultado, né, que nem aqui no Brasil a gente não tinha laboratórios competentes para fazer esse estudo genético, eu mandei para fora do país e veio uma anomalia genética, era uma síndrome de Patau, esse embrião, né? Esse bebê que já tinha ali a sua sexta semana de gestação, né? Eu já tinha ouvido o coração, tal. Então, esse luto primário foi devastador para mim, né? E então eu fiquei pensando, meu Deus, qual o risco de eu ter outra gestação igual? Você não quer passar por aquilo? Foi uma noite escura e muito difícil de eu sair. Eu já estava em análise. E eu lembro de dizer para minha psicóloga, eu não sei se eu vou ter coragem de começar uma outra gestação. E foi então que eu falei, meu Deus, eu vou estudar então genética, o que era essa condição? Será que isso pode voltar? Será que eu posso correr o risco disso acontecer de novo? E aí eu encontrei uma clínica de psicanálise dentro da USP, dentro do genoma humano da USP, que aliás essa semana saiu uma notícia ótima, que outros casais em reprodução humana assistida vão ter acesso a isso, depois olhem nas nossas redes lá, porque nós vamos postar sobre isso, porque é um projeto lindo, o Projeto Genoma, inclusive reconhecido aí no mundo todo. Então eu participei então dessa clínica, comecei como... Claro, não para resolver um problema meu, mas eu acredito que todo mundo que trabalha com psicologia tem uma dor, e nós estamos aqui também, acho que porque unidas por conta disso. Mas foi muito assustador não saber o que esperar. E eu comecei a estudar, então, todas as questões genéticas que podiam acometer ali um embrião, um bebê, e como acolher aquela família que tem, de fato, o bebê nascido com isso. E eu acho que isso também contribuiu para que eu adiasse a minha próxima gestação, porque eu fiquei com medo. Acho que quanto mais você tem informação, você começa a ficar com medo daquilo acontecer de novo e com você, e se não é isso, mas pode ser isso, mas pode ser aquilo. Então eu abri muito o leque e fiquei com medo de engravidar e não, olha, demorei mais 3 anos para conseguir a gestação da minha filha. Hoje, com 17 anos, graças à medicina reprodutiva, porque eu fui buscar, então, um tratamento e passei, né, por estimulações, por inseminações, passei por toda a trajetória. Ainda não era tão moderno, né, como é hoje, assim. Você imagina, Paula, que não tinha a biópsia do embrião. Quer dizer, então eu tive que passar por isso no escuro. Ou devia até existir, mas não era assim comum. Como é que você ia fazer um embrião e mandar para um estudo genético? Não existia essa possibilidade, era na raça. Sim. Né? Então você rezava e falava, meu Deus do céu, eu vou. Então eu demorei para me preparar, para ter coragem, para engravidar de novo, mesmo através da medicina reprodutiva. E eu acho que isso acontece com muitas pessoas que estão passando por esse luto. A gente demora para ter coragem. Já era um trauma, agora, né? É um trauma mesmo, né? Então, E aí sim eu falei assim, puxa vida, eu conheci a FIV e a medicina, o que a medicina trazia de tecnologia, que era muito pouco perto do que a gente tem hoje. Mas eu falei, vou apostar aqui, achando que fosse mais fácil, mas também que tinha uma insegurança, tinha um medo de não dar certo, e tinha um investimento financeiro, enfim, a ansiedade vai para as alturas, né? E eu engravidei da Estela.
E hoje ela tem 17 anos, e eu conheci a Patrícia ali, logo bem no puerpério, elas tinham acho que 5 meses, numa aulinha, uma primeira aulinha que a gente fez de natação. E a gente ficou ali trocando, e a Patrícia veio de uma outra vivência, em que para ela queria ter 3, 4 filhos, inclusive tem 3 filhos hoje, a Patrícia, e não passou por isso, então ela me acalmava de um jeito, porque eu também me tornei uma mãe super protetora, isso é um capítulo que a gente vai falar lá na frente, como é que isso, né, como é que é o impacto da fertilidade, das tentativas depois quando você é mãe, né, eu acho que você tem um medo de perder ali, absurdo, você protege aquilo, mas isso, spoiler para os próximos episódios. E foi aí que eu conheci a Patrícia. E a gente se conheceu, foi muito engraçado, porque desde o começo a gente já teve uma conexão, né? E a gente conversava muito sobre tudo, sobre bebês, sobre a vida, sobre várias coisas. E ela estudava sobre isso, imagina, uma pessoa que estudava sobre bebês. Eu falei, era tudo que eu precisava, uma amiga que estudava sobre bebês. E que estava ali na coisa comigo, né? Na aulinha, e aí era muito gostoso, porque era um espaço que a gente podia conversar de tudo e tá com as filhas, né? Então isso era muito legal. E a gente sempre brincava que a gente um dia ia fazer alguma coisa juntas, assim, a gente falava, a gente gosta de muita coisa em comum e a gente vai fazer alguma coisa juntas, vamos pensar o quê? E a gente sempre brincava de pensar o que podia ser e tudo que juntasse as especialidades, as duas especialidades, e vamos fazer, e ficamos nessas por um tempão, assim, né? Até que surgiu a ideia do Entra na Roda na pandemia, né, as mulheres começavam a ficar muito angustiadas e isoladas ali na sua casa, com medo de ir até o médico e máscaras e o risco da gestação, e aquelas que tiveram o tratamento interrompido, porque era muito inseguro começar um tratamento naquele contexto. E mesmo as que começavam o tratamento e tudo, eram muito sozinhas, né, porque você não podia encontrar as amigas, você não podia sair, falar, né, era muito... A gente tinha medo até de falar no telefone, assim, né? Nessa época foi muito difícil, assim, né? E a gente pensou, acho que agora é o nosso momento. Agora é o nosso momento. Vamos fazer um lugar, então, pra gente conversar com essas pessoas. Um espaço, né? A gente não tinha a intenção de dar informação ainda, mas de acolhimento, né, Paty? De falar assim, vem com a gente tá junto. Na pandemia, tudo era muito novo, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, era novo meio que um teste, e muito né? intenso, né? Eu Sim, acho que todo mundo viveu dúvida. muito intensamente esse período, né? Então, eu fico imaginando quem estava passando por uma reprodução assistida durante a pandemia, porque já é muito duro, assim, no dia a dia, você esperar, né, que todo aquele processo e tal. Eu acho que quando eu comecei os meus tratamentos, estava mais pro final, mas eu lembro da gente usar máscara, de ter alguns protocolos, mas naquele auge ali, devia ser muito difícil. Você não sabia se ia ter a coleta ou não, né? Então, devia ser uma angústia. Você tomando, estimulando, e aí... Sei lá, na hora você tinha que fazer um teste antes da coleta, ainda hoje tem, né? Sim. Mas você tinha que fazer um teste, porque você só poderia... E eu tive pacientes com ciclo cancelado, porque fez toda a estimulação e pegou Covid ali, né? E nem sabia, né, como assim, se ia conseguir fazer o exame de sangue ou não, porque era muito incerto tudo, né? Então, tudo muito incerto. E foi um espaço muito incrível, assim, onde a gente reuniu algumas mulheres, né, que estavam passando por esse período, e a gente viu que essa troca, assim, fazia todo sentido. Fazia todo sentido, deixavam as pessoas mais calmas, mas também, ao mesmo tempo, aquela sensação de grupo. Isso dá uma sensação de, tipo, não tô sozinha mesmo, né? E tanto é que a gente achou que a pandemia era alguns meses, a pandemia durou alguns anos e nós tivemos bebês nascidos, né? Pacientes que começaram com a gente enquanto tentantes, continuaram durante a gestação e nasceram. Não Entra na Roda. Então, nós temos bebês entrando na roda. A gente acompanhou todo esse processo, né? Até o bebê em casa depois. O bebê em casa, a mãe também ali. Foi muito legal. Está sendo muito legal, né? Sim. Então... Ali que começou tudo, né? Ali começou tudo, né? E a gente falou assim, não, vamos continuar fazendo isso, mesmo depois de tudo aberto, né? Dos atendimentos presenciais,
mas vamos continuar, vamos manter isso. É. Porque isso é um propósito. A gente saía energizado. Às vezes a gente fazia roda de conversa começando 8h30, 9 horas da noite, acabando quase 11 horas. E a gente saía numa energia, falava assim, putz, valeu a pena. E a gente sempre falava, puxa, será que a gente desiste? Vamos continuar? Não, vamos continuar, Patrícia, porque era muito bom, não só para as pessoas que estavam com a gente, mas para a gente também, né? Uma sensação de propósito mesmo. Que eu acho que todo mundo que passa por uma jornada tão difícil quanto essa, né, de tentar ter um filho. Gente, a gente só quer um filho, né? A gente só quer formar família, não é direito, não é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Não faz parte dessa dinâmica, desse ciclo da vida. Como é que pode ser tão difícil, né? E o legal disso também, que a gente viu, é que o quanto que as mulheres que estavam na roda com a gente se identificavam entre elas, né? E o quanto aquilo era importante de falar assim, nossa, eu também tive isso, eu também pensei isso, muitas coisas que você não tô ficando louca. Que você não tem coragem, às vezes, de falar, nossa, eu pensei, você não tem coragem de ter pensado aquilo, né? E quando você divide aquilo na roda e né, se a pessoa quisesse dividir, porque a gente deixava sempre à vontade, né? E a pessoa falava, aquilo impactava uma outra mulher que falava, nossa, eu posso sentir aquilo, eu posso pensar aquilo, eu posso estar vivendo tudo isso igual ela, tá? Posso querer desistir agora, né? Apesar de tudo. Isso que vocês falaram é muito interessante, assim, do ponto de vista de tentante, né? Que, no meu caso, assim, primeiro isso que você falou, assim, de reproduzir. É muito duro para a mulher entender que ela não consegue fazer aquilo que o corpo dela foi feito para fazer, né? Que é reproduzir, assim, que a gente nasce já pensando que o corpo da mulher, ele tá pronto dia pra a gente isso. vai ser mãe. Exato. Então é muito duro quando você percebe por algum motivo, seja qual for, né? Não necessariamente só porque tem gente que tem problema de má formação, né? Qualquer tipo de problema, né? Mas que você não consegue levar a vida adiante. Então aquilo é muito duro. E culpa, né? Você sente assim, você se sente um ET, né? E a segunda coisa que foi isso que a Paty falou, que eu, como tentante, eu tinha muito preconceito de conversar com outras tentantes. Porque eu falava assim, ai, não, meu problema vai ser o pior. Ah, não, porque aí eu vou sair mais noiada, eu vou sair mais preocupada e tudo. E aí, quando eu comecei a conversar com as tentantes, eu via que, tipo, era exatamente o que você falou. Eu falava, gente, então eu não tô louca, né? Tem alguém também louco igual eu, né? E aí ia contando, tem alguém pensando tem isso. alguém pensando isso também. E às vezes você vê até que, tipo assim, que a sua história também, de alguma forma, é uma gasolina para outras pessoas. Tem outras pessoas que estão no início da jornada, outras que já estão em outros momentos, mas que aquilo de alguma forma dá força para um grupo, porque a gente não consegue se identificar durante o processo com mulheres que estão grávidas ou que estão com filho. Não consegue. Dá raiva. Não é só raiva, é que tipo, você não consegue ter assunto, você não consegue se identificar, você não consegue. O contexto muda, entendeu? Tipo assim, a vida muda, tudo que tá acontecendo ali é diferente. Então, ou você realmente consegue estar ali, talvez por algum tempo e tudo, mas você não consegue estar inteira o tempo inteiro com essas amigas, com essas pessoas que estão vivendo uma outra fase. São fases de Parece vida. que não entende, né? Assim, ninguém vai entender tanto o que eu tô passando, Entende né? por 5 minutos, mas depois passa, sabe? Ou Meu vai falar, marido isso não é sempre nada, isso daqui a pouco passa, né? Tenta mais uma vez. Meu marido falava muito isso pra mim, porque eu sentia muito isso, que é tipo assim, as pessoas tinham empatia por um tempo e depois não tinham mais. Saco. Você tinha até vergonha. E aí, engravidou? Porque depois virar cobrança. Exato. Tipo, era por 5 minutos, assim, eu chegava, eu olhava pra um piriluque, assim, tipo, nossa, tadinha, e depois E o tadinha é de matar. De matar. Mas, Paula, como é que você chegou na gente? Então, deixa eu contar. Então, eu acho que foi muito isso também. Assim, eu já fazia terapia, né? Já estava acompanhando e tudo, mas eu pesquisava muito porque eu tinha necessidade de, talvez, conversar com pessoas que tinham mais profundidade nesse meio, né? Nesse meio de reprodução assistida e tal. E eu sabia que eu tinha um preconceito, né? Assim, na minha cabeça. E aí, eu comecei a pesquisar muito na internet, a olhar e tudo, e caí ali. Não me lembro se foi em alguma coisa do Entra na Roda, ou se foi alguma coisa da Lígia, mas eram algumas lives que vocês tinham feito, muito da pandemia, de assuntos que me interessavam muito, porque eu virei completamente freak do assunto, eu comecei a pesquisar e fazer todos os cursos que eu podia ever, e aí era algum assunto, com algum médico, alguma coisa, e aí eu acho que o que me chamou a atenção foi muito, assim, acho que a consistência, né, que vocês tinham, assim, de trazer pessoas profissionais, pessoas
realmente ali que tinham um background e tal. E aquilo me chamou muita atenção, e aí eu comecei a pesquisar como que eu ia falar com vocês. Aí marquei de falar com a Lígia, né? Mesmo fazendo terapia, procurei a Lígia, porque eu falei, não, eu preciso de um olhar de reprodução. Você né? já chegou comigo ali, já tinha umas 10 tentativas? Já tinha, já devia estar ali. Eu acho que eu cheguei, eu já tava passando do fundo do poço, já tava começando, tipo, sei lá. Será que eu vou? Será que eu vou ser mãe, né? Exato. Tem isso também, né? Porque quando eu falei muito isso, tipo, não é uma promessa, é que as pessoas costumam falar pra gente assim, mas no fim dá tudo certo. Não sei. Não sei se... Mas que certo é esse também, né? Exato. O certo, às vezes, não é o certo que a gente queria, né? Exato. Mas eu lembro de eu chegar a um ponto do processo que eu não tinha certeza se eu ia conseguir, mas que eu precisava das ferramentas para caso eu não conseguisse. E o que eu queria, e o que eu ia fazer com isso, né? Tipo, quais eram as minhas alternativas? Como que é? Porque eu não tinha certeza se eu ia conseguir, porque a FIV não te dá certeza. Sim. Né? E só as coaches da fertilidade dão certeza. Exato. E é isso, não caio nessa. Na internet tem muita coisa sobre esse assunto, né? Muitos médicos, muitas pessoas que falam mil coisas, né? Muitos conteúdos. E aí eu caí em vocês, justamente fui olhando, e acho que realmente, assim, me deu essa autoridade de pensar assim, não, acho que elas têm uma coisa séria aqui por trás. Aí procurei a Lígia, a gente fez uma consulta, algumas consultas, né? Sim. E aí, Lígia me encaminhou pra roda Porque eu achei isso, né? Existe um preconceito, mas a Paula estava sentindo assim, um ET mesmo, como você falou. Ela estava se sentindo muito fora, porque ela já estava na 10ª tentativa. E então tinha um medo de não conseguir e de sentir, tipo assim, cada vez mais você vira ostra. Você vai entrando no seu... será que as pessoas tentam tanto quanto eu tento, né? Será que existe isso? Ou será que Deus está me castigando? Ou qualquer coisa desse jeito. Ela chegou com muitas questões, eu falei, peraí. Aí sempre assim. Roda com a gente. Entra na roda com a gente. Vem cá que você precisa ouvir algumas outras histórias, né? E contar a sua história, que também vai ser importante para as outras ouvirem. E é impressionante isso, porque quando você tá na roda, o que acontece? Você encontra outras histórias que são diferentes da sua, mas que são tão difíceis quanto. Mas é que você acha que a sua é tão difícil que é impossível ter outra parecida. Mas aí tem alguém com um problema completamente diferente, mas é que você nunca nem cogitou. Aí você fala assim, nossa, deve ser muito difícil passar por isso também. Então são coisas diferentes, assim, e isso te atravessa de alguma forma, de um sentido positivo, porque a gente, quando tá na dor, a gente acha que a gente é o centro, né? Que aquilo é muito grande, muito forte, mas tem muita gente sofrendo no mundo, né? E quando você consegue expandir isso e olhar, e não porque você tá feliz porque outras pessoas estão sofrendo também, mas porque você vê que você não tá sozinho, né? Então, acho que isso te dá que existe essa dificuldade de fato, né? E são milhões de pessoas no mundo, viu, gente? Não é pouca gente, não. Não, e uma coisa que me chamou a atenção também nas rodas é que muitas vezes tinha problemas de fator masculino, mas era a mulher que estava lá. Por quê? Era a mulher que estava passando pelo tratamento, né? Assim, claro, o casal tá passando pelo tratamento, mas a mulher não estava conseguindo engravidar por um fator masculino. Então, tipo, era uma coisa que não era uma realidade pra mim, mas que eu nunca tinha nem tido a oportunidade de conversar com alguém que tivesse naquela situação. E a gente sentiu muito isso, assim, no começo as mulheres entravam muito, só as mulheres. E com o passar do tempo, das rodas, dos anos, elas perguntavam, o meu marido pode vir, ele pode entrar com a gente, ele pode... E a gente começou a ter vários maridos nas rodas legal. E foi muito legal. E os maridos ficavam assim, as mulheres, né, no começo ficavam na camerinha, porque tudo acontece pelo Zoom, viu, gente? Tudo acontece... E aí você pode ou não abrir sua câmera, porque tem muito essa questão. Nós somos um espaço muito sigiloso. Tudo que acontece na roda não sai na roda, né? Nós temos uma confidencialidade aí super importante. Um número máximo de pessoas, até para garantir a qualidade. São rodas pequenas, então é um lugar seguro mesmo, né? E aí os maridos entravam assim, meio de lado, e a mulher lá, dali a pouco esse marido começava a aparecer no contexto, a falar.
E as últimas vezes nós tivemos até rodas de ovo recepção, né? Em que os maridos entravam com um orgulho daquela família, sabe? Foi muito, é muito importante. Não, Aí e a acontece gente- e vão começar a acontecer agora, novamente, E né? a gente ficou muito contente porque, assim, atingir esses homens, né, foi muito legal. Porque enquanto só entravam as mulheres e tudo, a gente queria que eles participassem. A gente acha muito importante, nesse processo, o homem tá junto, né, o marido tá junto. Então, quando a gente começou a ver um marido entrando, outro marido entrando, a gente falou, nossa, conseguimos, assim, E sabe? você sabe que isso é muito legal, assim, não vou entrar a fundo nisso, mas assim, como tentante mesmo, na minha terapia, o one-on-one ali, algumas vezes o Vitor participou sozinho, conversando com a minha terapeuta, para tentar ela nos ajudar com um diálogo entre nós, né? Sim. De tentar trazer para ele um pouco a minha perspectiva de como eu tava vendo as coisas, porque às vezes esse diálogo fica truncado. A gente não tinha nenhum problema, assim, de brigar, de nada, mas às vezes você não consegue verbalizar as coisas, né? E às vezes quando você tá num ambiente assim, você consegue, Sim. né? Então, assim, o Vitor nunca participou de uma roda comigo, mas eu imagino que seja uma coisa que a pessoa consegue, né, ter. E agora, só para dar essa contextualizada geral do porquê a gente está aqui, nós nos unimos nesse propósito, né? Então, nós criamos o Entre Ser. O Entre Ser veio com um pouquinho do Entra na Roda, um pouquinho do que a Paula trouxe de novidade desses... Quantas tentativas, Paula? 24. Quantos anos? Foram quase 5. Quase 5 anos de tentativa. Então, ela trouxe uma perspectiva também importante para isso. Nós criamos, então, uma comunidade onde nós vamos estar diretamente falando com vocês através do WhatsApp. Nós temos esse canal agora, que vocês vão acompanhar aqui semanalmente. Nós vamos trazer conteúdo semanalmente, não só nosso, mas nós vamos continuar trazendo profissionais e pessoas que a gente confia. Eu trabalho há 25 anos, mais um pouquinho, nesse aspecto, porque só para fechar a minha história, depois lá que eu fui fazer essa especialização, né, esse olhar ali para a genética, e eu juntei reprodução humana, a minha experiência genética, psicanálise, e foquei a minha carreira em receber pessoas que estão querendo formar sua família. Então, eu conheço bem esse mercado, sei o que é real, sei o que é mentira, sei o que é, enfim, o que vale a pena ser escutado. Eu vou trazer aqui para vocês. E o Entra na Roda tornou-se Entre Ser, e nós estamos aqui com vocês para acompanhar nessa jornada aí, porque você não precisa estar sozinha. Na verdade, vocês vão achar apoio, tanto e um lugar seguro aí para que vocês possam atravessar isso de uma forma mais leve, tá? O que eu acho legal falar também é que, assim, aí, né, no processo, em todo esse processo, eu consegui engravidar ali, né, aos trancos e barrancos em algum momento, depois das minhas 24 tentativas. E aí, nesse momento, assim, eu já sabia que eu tinha um propósito maior, mas eu não queria fazer isso durante as tentativas, porque eu achava que isso ia me sensibilizar muito, ia me trazer por um lugar, muitas vezes, onde eu não ia querer dividir e tudo. Então, falei, deixa passar primeiro, deixa eu, né, realmente ver como as coisas vão se encaixar. E aí, logo quando o meu filho nasceu, eu procurei a Lídia depois, a gente tinha alguma conversa, né, eu falei, eu tenho muita vontade de contribuir, porque eu acho que eu tenho muita coisa para falar, que eu acho que essa vivência também, pessoal, de ter vivido a pele de uma tentante, saber exatamente como é esse sentimento, era muito importante. Talvez era algo que complementava muito vocês duas, né? Sim. E aí foi muito legal, porque aí a gente se uniu aqui nesse propósito pra gente tentar estruturar melhor, né? O Entra na Roda, que se tornou o Entre Ser, mas trazendo mais coisas, né? Mais possibilidades, de fato, considerando esse olhar um pouco mais profundo pra tentante também. Eu acho que foi num momento onde a gente estava, né, inquietas, assim, tentando... falando, puxa, será que a gente segue com Entrar na Roda? Será que faz sentido? Porque para nós faz tanto sentido, as pessoas ficam tão felizes, mas será?
E aí vem a Paula com essa proposta e nós criamos aí o Entre Ser. Então sejam bem-vindas, bem-vindos. Nós nos comprometemos a trazer o melhor de nós e o melhor desse mundo para vocês aqui, através dos nossos canais, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram, no TikTok, né? Que nós Agora temos. a gente se modernizou. Agora a gente vai se modernizando aí Spotify. no Spotify e entre na nossa comunidade, porque eu acho que ali vão ter pérolas importantes aí que vai fazer toda a diferença na sua jornada. Um beijo grande. Se você chegou até aqui, comece a seguir a gente, dá um like e acompanhe a gente aí, porque toda semana nós vamos trazer conteúdos novos para vocês.